Apesar de ser uma classe de fármacos muito segura, ela tem eventos adversos reportados. A maioria dos eventos adversos não são relacionados com a concentração, mas alguns são sim. E o principal deles é a neurotoxicidade. Alguns estudos sugerem que o limiar para a toxicidade de concentração sérica dos beta-lactâmicos para não causar a neurotoxicidade seria o 100% do tempo até 8 vezes a MIC. O que não faz muito sentido, porque não faz muito sentido a toxicidade estar relacionada à concentração inibitória mínima da bactéria, né? Na verdade, a gente não tem um índice máximo, uma concentração séria máxima, que é o limite para não causar neurotoxicidade. O que a gente até hoje sabe, e de que tem literatura, é que a ocorrência de neurotoxicidade é relacionada à concentração sérica. Quanto maior a concentração sérica, maior o risco de toxicidade, mas a gente não tem um limiar de concentração para nenhum dos fármacos. Outras reações adversas que são reportadas e não tem uma relação de causa com a concentração muito bem estabelecida é a nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e as reações alérgicas, principalmente. Então, na prática clínica, a gente consegue otimizar, sabe, conhecendo esses conceitos, né, de farmacocinética e farmacodinâmica que guiam a eficácia dos beta-lactâmicos, a gente consegue otimizar a terapia com algumas ações práticas. Então, indicando dose inicial, que é mais adequada, e aí isso depende do foco da infecção ou possíveis alterações farmacocinéticas do perfil do paciente. Se você for lá no UpToDate e pesquisar alguns dos antimicrobianos, ele vai trazer a dose que é mais recomendada para diversos, dependendo do foco da infecção, dependendo do grupo de pacientes. Então, conhecendo os grupos de pacientes que recebem os antimicrobianos e o foco da infecção, você consegue otimizar pelo menos a dose inicial, sugerindo dose de ataque ou não, e, no geral, as doses de ataque são indicadas para pacientes graves com volume de distribuição aumentado, ou antes de iniciar a infusão contínua, mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente, em relação à dose de ataque, é a minha opinião. Ajustando a técnica infusional, então, principalmente para os beta-lactâmicos, o tipo de infusão que você usa faz bastante diferença na eficácia terapêutica, eu também vou explicar isso mais para frente. E, claro, que você também pode ajustar a dose ou a terapia dos antimicrobianos, monitorando os níveis séricos e fazendo o ajuste necessário individual, né, posológico, de acordo com essa concentração sérica e os parâmetros farmacocinéticos individuais do paciente, considerando também qual é o patógeno que está causando a infecção, ou, pelo menos, o patógeno mais provável causador da infecção. Talvez você já tenha ouvido aí, muito provavelmente sim, que um dos métodos mais utilizados para aumentar a eficácia dos beta-lactâmicos é estendendo o tempo de infusão desses fármacos. E eu espero que com essa figura fique fácil de entender o motivo pelo qual isso é utilizado. Então, se a gente tiver um exemplo de um mesmo fármaco administrado de 3 formas diferentes, então, com uma infusão rápida de 15 minutinhos, uma infusão contínua ou uma infusão longa, estendida de 4 horas, a curva de concentração plasmática pelo tempo, a forma como a concentração sobe, como a concentração vai decaindo com o tempo, ela é diferente. E aí eu espero que seja tranquilo para vocês relacionar quais são os métodos de administração com as curvas de concentração pelo tempo. Então, com uma administração rápida, uma administração de 15 minutinhos, uma administração rápida, você tem um rápido pico do medicamento, mas também uma rápida queda. Uma administração contínua, por exemplo, aqui no caso seria essa linha verde pontilhada, você tem uma subida lenta da concentração plasmática até que ela atinja o estado de equilíbrio, né, e aí se mantém contínuo, porque a administração é contínua. No caso de uma infusão estendida, você tem um aumento da concentração de forma lenta também, um pouco mais rápido do que na infusão contínua, porque a taxa de infusão é maior, mas você tem uma queda também que você não vê na infusão contínua. Então, espero que seja fácil para vocês relacionar as curvas com os tipos de administração. E aí, é muito fácil, visualmente, olhando para essas curvas, você identificar quais são as curvas que fazem que a concentração plasmática esteja acima do MIC pela maior quantidade de tempo. Então, por exemplo, na administração rápida, nessa curva vermelha, a concentração está acima da concentração inibitória mínima, que seria essa linha cinza tracejada, por aproximadamente 4 horas, né? Se a gente pensar num fármaco de 12 em 12 horas, seria, sei lá, 1/3 do tempo acima do MIC.
Para a infusão estendida, essa infusão aqui da linha azul, você já consegue ver que o tempo que a concentração fica acima da concentração inventária mínima já é estendida, já é maior. Então, por isso que muito se fala de aumentar o tempo de infusão para aumentar o tempo que a concentração fique acima do MIC. E aí o extremo disso seria fazer a infusão contínua, porque daí você facilmente garante que a concentração sempre vai estar acima da concentração inibitória mínima. É só você manter uma infusão que atinja o nível sérico maior do que o MIC. E aí, tudo isso é muito teórico, né, de tipos de infusão, mas a gente já tem bastante estudo clínico mostrando que não é só teórico, que tem bastante, que tem demonstrado benefícios clínicos com as infusões estendidas, e a gente tem utilizado a recomendação desse consenso internacional recente, que recomenda que os beta-lactâmicos, eles sejam, os beta-lactâmicos de amplo espectro, né, eles sejam infundidos em infusões prolongadas de prática clínica em pacientes críticos graves, principalmente com aqueles com infecção por bactéria gram-negativa, que acho que é o principal uso dos beta-lactâmicos em UTI. Então, esse consenso internacional recente, ele já sugere que isso que seja implementado como rotina clínica para os pacientes clínicos, para os pacientes críticos. Mês passado, 2 meses atrás agora, a gente teve algumas publicações no JAMA, num jornal super importante, sobre infusões de beta-lactâmicos, e tem essa revisão sistemática com meta-análise, que é a maior revisão sistemática que já foi publicada na literatura sobre o assunto, e eles mostraram que, juntando todos os estudos que comparam benefícios clínicos de infusão estendida comparado com infusão rápida, os regimes de infusão estendidos, eles são associados a uma redução no risco da mortalidade dos pacientes, e ele diz que o nível de evidência que a gente tem hoje em dia já é o suficiente para considerar a infusão estendida como padrão de conduta no manejo de pacientes em sepsia ou choque séptico. Eu tenho alguns gráficos para mostrar... só um minuto, deixa eu beber. Para mostrar como que a gente maneja essa questão dos tipos de infusão na prática e como que as alterações nos pacientes também podem alterar a conduta que a gente tem. Então, primeiro relacionado à clearance, a função renal dos pacientes. Em pacientes com função renal aumentado, com clearance aumentado, que é comum, talvez, em pacientes em sepsia ou pacientes com hiperfiltração, é comum que tenha o clearance renal aumentado. O que acontece é uma redução da exposição, uma eliminação mais rápida do fármaco, uma redução na exposição total ao fármaco, e a gente consegue ver que há uma redução também no tempo que a concentração permanece acima do MIC. Então, principalmente para pacientes com função renal aumentada, clearance renal aumentada, a necessidade de infusões estendidas é muito importante, porque já é bem estabelecida.